A OAB de São José dos Campos, por intermédio da Comissão de Direito Eleitoral, promoveu palestra sobre condutas vedadas aos agentes públicos para as eleições de 2024. Dentre os palestrantes, o promotor de justiça Cleber Vasconcelos, que está aqui conosco no portal T7 News. Dr. Cleber, qual a importância desse assunto para o processo eleitoral? É muito importante porque, veja bem, ano que vem nós temos eleições. E aí os candidatos precisam estar cientes, e a comunidade jurídica do modo geral, quais são as condutas proibidas na campanha e também um pouco interior à campanha eleitoral. Nós temos modificações legislativas surgindo aí na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e isso precisa se compatibilizar com essas denominadas condutas vedadas. Então foi importante o esclarecimento dos futuros candidatos, dos detentores do mandato, dos advogados, dos estudantes, dos profissionais do direito que lidam com o direito eleitoral, né? Qual a expectativa para as eleições de 2024? A expectativa é que seja uma eleição, uma campanha um pouco maior. O Congresso Nacional acena para uma campanha 15 dias maior do que a última anterior. Portanto, nós teremos mais tempo, aliás, os candidatos terão mais tempo de fazer o approach entre candidato e eleitor, ou seja, uma campanha um pouco maior. E também a questão das candidaturas femininas, onde me parece que o Congresso Nacional também acena com a possibilidade de não reservar mais candidaturas para as mulheres, mas cadeiras no parlamento obrigatoriamente. Isso facilita um pouco mais a representatividade feminina. Nós temos esse contexto de redes sociais, notícias falsas, que tem atrapalhado um pouco o andamento regular do processo eleitoral. O senhor acredita, com as experiências que o Brasil tem verificado a partir de 2018, principalmente, com os precedentes judiciais, o que nós temos hoje de arcabouço jurídico, precedentes e experiências práticas, é possível dizer que, em relação a esse tema, 2024 vai ser um pouco mais tranquilo? Olha, eu acho que não, viu? Eu acho que, ainda que nós tenhamos os precedentes, ainda que nós tenhamos as decisões judiciais, eu acho que isso não vai diminuir a quantidade de notícia falsa. Ela sempre existirá. O que é importante é que o eleitor faça um juízo de valor correto. Porque é aquilo que eu digo, sempre falo, tudo que é bom e é ruim está aí presente. Cada um escolhe e faz aderência ao seu modelo. Então é importante que o eleitor tenha esse esclarecimento. Agora, do ponto de vista judicial, seja do Ministério Público Eleitoral ou do Poder Judiciário Eleitoral, você tenha certeza que essas autoridades vão cumprir o seu papel e vão tomar as providências contra aquelas pessoas que abusarem e utilizarem o direito de informação para produzir notícia falsa. Nesta semana, a Lei dos Partidos Políticos completou 20 anos de existência. Como que o senhor avalia essa pessoa jurídica de direito privado, que é o partido político, mas que tem essa função social importantíssima no contexto da democracia brasileira? Excelente pergunta. Eu acho que os partidos políticos hoje, eles ainda não descobriram a sua real importância no cenário brasileiro. Por quê? As pessoas só se importam com os partidos políticos e os próprios filiados em véspera de eleição. O partido político é uma entidade que tem que trabalhar sem qualquer intervalo. E não só nas eleições, promovendo debate, promovendo palestra, promovendo encontro, indo até as comunidades, indo até os bairros. Eu não vejo os partidos políticos participarem de comunidades de bairro, indo até o cidadão. O partido político se isola muito e só aparece às vésperas da eleição. É preciso que o partido político altere a sua mentalidade e passe a ir em busca do eleitor, ir em busca do filiado, não só na propaganda partidária obrigatória, mas pessoalmente, nos bairros, nas associações e nas comunidades. Essas pessoas, essas figuras jurídicas, os partidos políticos, a partir de 2005, com a proibição de financiamento por parte de empresas privadas das campanhas eleitorais, elas passaram a ser abastecidas com recursos públicos e a partir de então houve um aumento muito substancial de recursos. Por outro lado, a gente vê que os mecanismos de prestação de contas ainda não atendem a demanda em relação ao volume de recursos. O senhor acha que existe a necessidade de estabelecimento de regras de compliance ou o que existe hoje de prestação de contas atende suficientemente a fiscalização, a função da Justiça Eleitoral de acompanhar esses gastos? Olha, a fiscalização das contas dos partidos políticos é algo muito complexo, porque, enfim, o partido político recebe verba pública do fundo partidário e pode gastar
com o que for necessário. Tem partido político que compra helicóptero, compra avião, faz jantares caríssimos. É preciso que haja um compliance. Hoje isso ainda não existe. Mas eu dou uma dica. Eu acho que o próprio partido político, pelo princípio da autonomia, pode estabelecer nos seus estatutos a própria regra de compliance, dizendo como essas verbas devem ser geridas, gastas, administradas. Eu acho que isso depende muito do partido. E eu invoco o que a gente chama de princípio da autonomia. Cada partido político tem que fazer um exame de consciência e realizar no seu estatuto um elenco de normas no sentido de moralizar a utilização das verbas públicas que ele recebe para a sua sobrevivência.